Você já parou para pensar que o final de Death Note que você conhece talvez não seja o final que os criadores queriam fazer? Que a segunda metade inteira, Nier, Melo e tudo que veio depois da morte de L pode ter acontecido não porque Obata e Oba quiseram, mas porque foram obrigados a continuar uma história que já tinha terminado? Hoje eu vou te contar o que rolou nos bastidores de Death Note, comparar com o final do live action japonês, que chegou muito mais perto do que os autores realmente tinham em mente. E no final você vai entender por que a morte de L foi, na prática, o verdadeiro fim de Death Note. Fala aí pessoal, tudo bem? Guys aqui. E hoje trazendo um vídeo de Death Note pra vocês. O primeiro de bastante vídeos, pois eu gosto muito de Death Note e eu quero trazer bastante conteúdo pra vocês. Hoje falando do final, tanto do mangá quanto o live action e verdadeiro, né? Que os autores realmente queriam. E vamos lá. Bom, aqui eu vou ser rápido com o que todo mundo já sabe. Todo mundo conhece Death Note se está nesse vídeo, então eu vou ser direto. No mangá e no anime, a história tem dois momentos muito distintos. O primeiro, Light contra o caderno, vira Akira, L aparece para desmascarar ele e os dois entram num duelo intelectual, que é simplesmente um dos melhores arcos do mangá já escrito. Esse bloco é a unanimidade, como eu disse, que todo mundo ama. Depois, L morre, no episódio 25 do anime, e aí entram Nier e Melo, os dois personagens que tentam herdar o papel de L, mas que nunca chegaram nem perto do carisma do personagem. A segunda metade da série ainda tem seus momentos, sabe? Mas o consenso entre os fãs é claro, algo mudou depois da morte de L e nunca voltou a ser o mesmo. O final do anime e do mangá são quase iguais, andam lado a lado. Light é exposto por Nier numa armadilha de armazém. Matsuda atira nele, Ryuki escreve o nome de Light no Death Note, Light morre e acaba. Tudo bem, você sabe disso, mas o que talvez você não saiba é o que aconteceu antes do final existir. E porque esse não era o plano original, tanto do Tsugumi Oba quanto do Takeshi Obata. Em 2006, foram lançados dois filmes live-action japoneses de Death Note e Death Note The Last Name, dirigidos por Shizuki Kaneko, e eles fizeram uma escolha que muda tudo. L não morre. Bom, deixa eu explicar como isso funcionou. Nessa versão, L descobre com antecedência que Light está planejando matá-lo. Então, L toma uma medida drástica. Ele mesmo escreve o próprio nome no Death Note, determinando que sua morte aconteça depois de um prazo específico, tempo suficiente para montar uma armadilha final contra Kira. É um suicídio calculado, uma jogada de xadrez onde ele sacrifica a peça mais valiosa do tabuleiro, sabendo exatamente o que está fazendo. Enquanto Light acredita que L está morto e que as investigações encerraram. L está trabalhando em silêncio, sem Nier, sem Melo, só o L nos bastidores montando o cerco. No confronto final, L aparece. Light tenta matar os investigadores escrevendo os nomes deles, mas o Death Note que Mikami já tinha sido substituído. A armadilha estava montada faz tempo. Light é cercado e Ryuki, fiel à natureza dele de Shinigami, que só se diverte, escreve o nome de Light no caderno como sempre prometeu que o faria. E o resultado? Light cai. É derrotado pelo único oponente que sempre mereceu derrubá-lo. O duelo que começou no capítulo 1 e termina exatamente como deveria ter terminado, com L vencendo. Esse final foi muito bem recebido no Japão. Parte do público, inclusive, preferiu esse desfecho ao original, exatamente porque ele honra o que tornou Death Note grandioso. A batalha entre dois gênios começa no fim sem substitutos, sem Nier, sem Melo, apenas Light e L. Bom, agora vem a parte que eu mais quero que você preste atenção. Por que Nier e Melo existem? Porque a segunda metade de Death Note é tão visivelmente diferente da primeira, tanto em ritmo quanto em qualidade. A resposta mais honesta não está dentro da obra, mas sim fora dela. A Weekly Shonen Jump, a revista onde Death Note era publicado, é a maior publicação de mangá do mundo, e ela tem uma reputação muito conhecida dentro do mercado. Quando uma série está vendendo bem, a editora pressiona os autores a continuarem, mesmo que a história já tenha chegado ao fim natural. E bom, convenhamos, isso é muito comum no Japão. E o exemplo mais famoso é o próprio Dragon Ball, onde Akira Toriyama quis encerrar a série múltiplas vezes ao longo dos anos. Conta a lenda que alguns dos vilões das fases finais foram criados por ele como uma espécie de protesto silencioso. Personagens baseados nos próprios executivos da editora, que o impediam de terminar a série. Isso nunca foi confirmado oficialmente,
mas a história persiste porque ressoa como verdade para quem conhece como o mercado funciona. E com Death Note, a situação foi muito parecida. E tem uma evidência disso que pouquíssimas pessoas conectam, que é, Bakuman. Bakuman é o mangá seguinte de Oba Yobata, publicado entre 2008 a 2012, logo depois de Death Note terminar. É a história de dois jovens criadores de mangá tentando publicar na Shonen Jump, e ao longo da série toda, Oba Yobata encheram a obra de referências velados à pressão que a editora exerce sobre os autores, a lógica comercial acima da visão criativa, editores ditando o ritmo das histórias, a dificuldade de encerrar uma série enquanto ela ainda gera dinheiro. Bakuman é amplamente lido com o relato semi-autográfico, e quando você lê isso sabendo o que acontece com Death Note, começa a entender Nier e Mello de um jeito completamente diferente, não como personagens de Oba que quis criá-lo, mas como personagens que ele precisou criar. O mais triste disso tudo é que os dois autores sabiam que a história depois da morte de Ellie seria um desastre. Não é exagero de fã frustrado, é a leitura mais honesta do que aconteceu. A Weekly Shonen Jump viu o sucesso de Death Note, viu os números de venda e não estava disposta a deixar a galinha dos ovos de ouro encerrar no episódio 25, entende? Então a série continuou, e os criadores fizeram o que puderam com o que tinham, mas sem o duelo de Ellie vs Light, sem a tensão que definia tudo. O produto final nunca voltou a ser o que era antes. E eu já vi todos os live actions de Death Note, incluindo aquela bomba da Netflix. Mas esses dois filmes que eu citei pra vocês realmente são filmes muito bons. Claro, tem seus defeitos, assim como o anime, mas são filmes muito interessantes. Nós estamos cada vez mais perto de um mundo sem crimes. Quem imaginaria que um futuro como esse seria... A obra com uma visão mais ampla. Não o Light no armazém, onde tem aquela cena toda do Nier Mikami, mas sim no debate direto com Ellie. E isso torna uma visão muito bacana para o entendimento que os autores queriam desde o início da série. E o que isso significa para você que ama Death Note, assim como eu. E aqui está o ponto que eu quero deixar com você. O live action japonês não é melhor ou pior do que o mangá original. Ele é diferente, e essa diferença que revela algo importante. Ao manter ele vivo até o fim e remover Nier e Mello da equação, os filmes fizeram uma escolha que, conscientemente ou não, chegou mais perto do espírito de Oba Yobata e do que eles provavelmente queriam fazer desde o início, que era uma história sobre dois gênios, onde apenas um sobreviveria, e onde esse sobrevivente é aquele que jogou o jogo de forma mais honesta. Quando você assiste a segunda metade de Death Note, sabendo que dessa pressão editorial, ela não para de existir, mas você começa a ver com outros olhos, não como uma falha criativa dos autores, mas como o resultado de um sistema que trata histórias como produtos e não como arte. Oba e Obata fizeram o melhor que podiam dentro das restrições que o tinham, e talvez por isso que Bakuman existiu, não só como um novo mangá, mas como um lugar onde eles poderiam finalmente contar com sua própria voz como é criar a história quando você não tem controle total sobre o fim dela. E foi como eu disse, a diferença entre o mangá e o anime e o live action é nítida, mas não deixa de ser melhor ou pior que o outro. O mangá tem suas diferenças, assim como no anime. Talvez Ellie e Nier seria melhor mesmo não existir, mas querendo ou não, eu acho até bem interessante essa segunda parte. Não é minha favorita, assim como não é a da maioria das pessoas, mas é uma parte interessante e dá mais riqueza à obra. Death Note é uma das maiores histórias já contada em mangá e anime. E justamente por isso, entender o que aconteceu por trás dela faz você apreciar ainda mais o que os autores conseguiam fazer e ter uma visão mais honesta do que conseguiram. O final verdadeiro de Death Note, pra mim, é o que termina com a morte do L. O resto é história, mas é uma história que não era pra ter acontecido do jeito que aconteceu. E, eu tenho todos os mangás de Death Note, assim como eu tenho a obra também Death Note Another Note, onde conta a história de Beyond Birthday. E isso aconteceu antes dos eventos de Death Note em si. E eu pretendo trazer um vídeo da história completa do Beyond Birthday, como o Eri estava nesse caso, onde Naomi Misora também. Eu sei que já tem vídeos no YouTube referente a essa história, mas eu vou contar do meu jeito. E eu espero que vocês apoiem a ideia. E comenta aqui pra mim se você gostaria
dessa ideia, e como eu disse, eu pretendo fazer mais vídeos de Death Note para vocês. Você prefere o final do mangá, do anime, ou o final original do live action, como eu disse pra vocês? Bom, eu quero ler a opinião de vocês, e deixe seu like, comenta, manda pros seus amigos, e é isso, até terça que vem, e tamo junto, rapaziada. Valeu!